Olá, o Fala Câmara Entrevista atualiza com você a nossa missão pública pela Rádio Câmara Bauru e pela TV Câmara, nos canais abertos e pela NET, para tratar da nossa missão pública das questões da cidade. A gente vai falar um pouco sobre as questões estruturais com alguém que tem experiência na gestão pública, inclusive está no parlamento vivendo essa experiência de outros mandatos. Vereador Renato Celso Bonomo Purini, obrigado por nos receber aqui no estúdio. Eu que agradeço, né? É sempre bom estar com você aqui discutindo os assuntos importantes da cidade. Eu comentei sobre a nossa abertura porque o Renato, só para lembrar você que está nas novas gerações, né? Embora ele seja jovem, ele já foi vice-prefeito da cidade, muito jovem, lá por volta do ano 2005, para você que não lembra, presidente da Endurbe e tem experiência na Secretaria de Desenvolvimento, essa palavra-chave que a gente usa todo dia para discutir as questões da cidade. Renato, se a gente for falar de temas estruturais, mas a gente tem que dividir um programa para cada um. Eu vou tentar pegar algumas questões do dia a dia aqui. Neste momento, de forma inédita, e daí entra a questão histórica, que você está participando desse início do processo, não só como cidadão, mas aqui na licença do vereador Manuel Lozila, a gente discute pela primeira vez, olha quanto tempo já tem a lei de concessões, ela é de 97. Nós estamos em junho de 2023 discutindo o caminho de abrir investimentos para a iniciativa privada para resolver alguns temas estruturais de longo alcance, de prazo, que a gente não tem condições ou operacionais ou de porte de recursos para colocar no mercado hoje. Bom, a despeito da questão ideológica, o fato é que nós aqui se perguntamos o tempo todo, bom, nós temos perna, conseguimos fazer isso tudo? Dinheiro a gente sabe que a gente não reúne para todos os desafios. Vamos começar pelo saneamento. Como você recebe lá na rua desse pouco tempo, mas da sua experiência, o que a população espera dessa angústia? Ah, mas o DAE é nosso, uma campanha relacionada à questão da água, que permanece. Sim, permanece. Legítimo do servidor. De outro lado, olha, nós precisamos tratar o nosso esgoto e resolver a estação. Nelson, nós vivemos, eu praticamente vivi duas Baurus, né? No início da minha carreira política, lá no ano 2000, 2001, meu primeiro mandato de vereador, nós tínhamos as concessões, as privatizações como um palavrão em Bauru, né? Talvez pelo histórico da cidade, nós tínhamos grandes sedes de empresas públicas, Telesp, CESP, Embratel, me ajuda aí. Os anos 90, CESP, Ferrovia, CPFL, CESP, FEPASA, enfim, todas as famílias de alguma forma em Bauru tinham alguém que vinha do setor público. Então havia uma dificuldade enorme de se discutir qualquer tipo de privatização em Bauru. E as coisas foram mudando e hoje a gente vive uma realidade diferente. É o que eu tenho visto pelas ruas, tanto fora da Câmara, agora aqui também no mandato, de que há um entendimento da necessidade de a gente buscar as parcerias com a iniciativa privada. Isso não é um retrato de Bauru, mas eu acho que de forma nacional as pessoas começaram a ter ideia de que, primeiro, uma questão financeira, né, de investimento, e segundo, na qualidade do serviço também. Né? A gente acaba tendo, na iniciativa privada, muitas vezes, além do investimento, uma melhor qualidade do serviço. Eu acho que essas duas coisas estão correlacionadas, né? Você tem um mais investimento e você consegue fazer com que o serviço funcione. Então, hoje eu entendo, e vendo na rua, que as pessoas esperam e anseiam por isso. Eu acho que hoje, se a gente for fazer uma pesquisa daqueles que são favoráveis ou não, especialmente, por exemplo, ao esgoto, ao saneamento, acho que a imensa maioria é favorável a que nós tenhamos uma parceria com a iniciativa privada, até porque, especificamente sobre a água do esgoto, nós temos aí uma estação parada, uma obra parada, que foi iniciada com dinheiro, inclusive. Mas por quê? Porque o poder público tem as suas dificuldades operacionais, técnicas, burocráticas, e que mesmo com dinheiro não conseguiu fazer. Se fosse iniciativa privada, Nelson, tenho certeza que estava trabalhando já, a gente já tinha o tratamento há muito tempo. Do que foi possível, as reuniões técnicas ainda não começaram enquanto estamos gravando aqui, mas já observar da proposta inicial, nós temos lá cerca de 504 milhões de reais para terminar a ET, mais as redes de esgoto para a iniciativa privada, eu digo, para finalizar para o empresário, falar, bom, por que eu vou sair aqui da minha zona de conforto com a Selic a 13,75, pegar 500 milhões de reais, meio bilhão, e lá em Bauru colocar isso em um contrato para ter um retorno depois com a tarifa. Você precisa sinalizar para ele um modelo de concessão razoável. E daí a inclusão da drenagem com cerca de outros 500 milhões de reais. Estão falando de 1 bilhão já de ponto de partida.
Nesse aspecto, para as pessoas entenderem de forma muito objetiva, nós estamos falando de um DAE aqui, com o departamento de água, continuou com a água, e o esgoto sendo para o setor privado. Você acha esta proposta com esses dois pontos um bom ponto de partida? É o caminho. Eu não vejo outro caminho que não seja este. E disse na última sessão que eu participei, é importante o servidor do DAE entender isso que você disse. Nós teremos dois DAEs, um água e um esgoto. E o esgoto hoje nós não temos, ou seja, nós não temos estrutura de tratamento de esgoto e não temos servidores para o tratamento de esgoto. Ou seja, isso não vai trazer o desemprego eventual para qualquer servidor do DAE. Então, não se discute água. O que se discute eventualmente dentro do esgoto é que o esgoto ele é lastreado num percentual do consumo de água. Salvo engano, no estudo da FIP, 90% do consumo de água será pago com o esgoto. E veja, Nelson, a FIP foi contratada para fazer esse estudo, acho que de forma acertada, porque é um instituto que, primeiro, é independente e, segundo, que tem técnicos preparados para poder fazer um projeto desse porte. Mais do que fazer o projeto, eu acho que o grande desafio que existe para a FIP é entender o que já tem feito, o que pode ser aproveitado, quanto é que tem de dinheiro ali e quanto é que falta para terminar. Esse é o desafio, porque só de plantas, até onde eu sei, lá atrás a gente discutia, são mais de 1000 plantas que faltam, ou seja, é difícil saber até o que precisa ser feito para terminar. Então, eu acho que o caminho é o correto. Mas ainda tem muita discussão. Houve apenas uma reunião técnica, que foi, na verdade, mais uma reunião de apresentação, Nelson, pelo que eu acompanhei. Não houve um aprofundamento técnico, foram colocados os números só, e aí foi dito naquele momento que as Nações Unidas também seria incluso, o que eu acho que é certo, o que eu acho que é bom. Nós não temos recurso para isso. É uma utopia achar que o governo federal, estadual, virá com 400 milhões de reais a fundo perdido em Bauru para fazer uma obra como essa. Não vai acontecer. Seria muito bom que acontecesse, mas não vai acontecer. Se nós pudermos incluir isso, e eu venho dizendo, talvez a Nações seja mais simples, tecnicamente, do que o tratamento, porque a Nações já tem um projeto pronto. Fazer e precisa operar. E não precisa operar e não começou, não tem obra no meio. Mais difícil, quem está nos assistindo vai entender, quem já trabalhou com obra, mais difícil do que construir uma casa do zero é reformar uma casa. Às vezes não só mais difícil, como mais caro. Então o desafio que a gente tem, que a Câmara vai ter nas discussões agora, é se aprofundar junto com a FIP, chamar a FIP para a Câmara quantas vezes for necessário, para que agora a FIP possa destrinchar tecnicamente como é que ela chegou nesses números. Beleza, 500 milhões para terminar a ET, 500 milhões para fazer nações. Ok, como? E o empresário vai perguntar também, é o que você disse. Ninguém virá aqui aportar um dinheiro desse sem saber o retorno que vai ter, seja em 30 anos, em 20 anos, em 25 anos, enfim. Mas eu acho que é a solução. Eu acho que Bauru se transforma no momento que tiver uma concessão como essa, tratando o esgoto. E veja, movimenta a economia também, Nelson? Você vai gerar emprego, vai gerar renda, enfim. Eu acho que é uma roda que, a partir do momento que a gente tiver a primeira, eu acho que outras virão. O vereador está apontando um ponto de partida que aqui como representante da imprensa, da nossa missão pública, para lembrar você na Rádio e TV Câmara, talvez seja importantíssimo enfatizar. Iniciativa privada sendo chamada com segurança jurídica e financeira do planejamento para colocar um dinheiro desse volume que a gente mencionou aqui no mercado. A população, obviamente, também quer saber se aquele Frankenstein que foi lá que a FIP olhou que a nossa estação do distrito, do jeito que está, se é viável ela ser concluída com o recurso que está apontando e como se chegamos a esse valor. Ou seja, o governo agora tem o desafio de colocar todas as informações na mesa? Não há dúvida, não há dúvida. E veja, o governo precisa muito da FIP nesse momento para colocar, porque hoje é a Câmara quem tem a decisão de autorizar ou não a concessão. Na verdade, a Câmara é um projeto de lei autorizativo dizendo, Prefeitura, você pode fazer a concessão, tanto do esgoto como das Nações Unidas. O modelo em si é a Prefeitura quem vai apresentar, mas a Câmara, e eu entendo assim, e se estiver aqui ou se estivesse aqui, também cobraria isso, a Câmara precisa saber qual é o modelo de negócio, qual é o modelo técnico que a Prefeitura vai usar no futuro. Porque é difícil a Câmara aprovar no escuro, Nelson? Porque são investimentos muito altos e que, no final das contas, a gente tem que ser muito claro aqui, quem vai pagar isso é o cidadão, através da taxa de esgoto. Hoje o cidadão paga 60% da água com o esgoto que não é tratado. Então é muito melhor pagar 90% de algo que você tem do que 60% do que você não tem. É melhor 1% de algo do que 0% de nada. Ok, mas o cidadão vai pagar isso. O que ele vai pagar? A Câmara tem essa responsabilidade de entender como é que vai ser isso. O dinheiro vai dar?
É os 90% mesmo? Vai tratar 100%? Questão, por exemplo, do investimento, você muito bem disse, eu tive acesso porque você conversou comigo. Só de investimento de hidrômetro, são mais de 100 milhões de reais. 160 milhões. Só em hidrômetro. Mas por que isso? Porque a empresa que vier, ela precisa ter a garantia de que ela terá a receita justa. Então as pessoas têm que ter esta consciência. E a Câmara tem essa consciência, é por isso que eu tenho certeza que vai se debruçar de maneira célere, acredito, mas eu acho que não serão uma ou duas audiências com a FIP, serão necessárias mais, para entender para que a Câmara aprove a autorização, mas sabendo que vai ser feito. Porque isso, no final das contas, quem paga é o cidadão. Né? Só na área de saneamento, ramificando para outras áreas relacionadas à questão do marco de saneamento, que é 2020, também temos uma legislação que atrai esse investimento privado nova no país, a gente esgota um dado, fazer a concessão para a iniciativa privada dessa proposta e continuamos com o desafio do DAI com o DA, o Departamento de Água, de cumprir o outro plano de 2013 que foi atualizado ano passado, o Plano Diretor de Águas. Aqui também tem um investimento gigantesco. Você acha natural que se pergunte aqui, a despeito de não atrasar a discussão da concessão de esgoto, mas ao mesmo tempo sinalizar para o DAI, olha, vocês têm perna para bancar e fazer o que é preciso ser feito dentro dos 100% da tarifa de água? Eu acho que isso é planejamento, né? Porque, veja, você, de uma forma ou de outra, você vai tirar uma fonte de receita do DAI, seja do fundo ou não, mas o esgoto vai sair da conta e o DAI vai ter apenas e tão somente o valor das contas de água. Mas isso, Nelson, essa discussão é uma discussão de governo, né? É uma discussão que ela não é possível ser feita num final de mandato. Né? Eu acho que é o grande desafio durante, eventualmente, a campanha do ano que vem, os próximos candidatos a prefeito entrarem nessa discussão, né? Para entender qual é o modelo de negócio que nós queremos para o DAI, porque eventualmente o DAI pode se capitalizar também. É possível isso. Se uma empresa privada pode fazê-lo, o DAI também pode fazê-lo, mas o DAI precisa dar sinais de que tem condição de fazer. Muito do que a gente ouve na rua hoje, né, se você vê publicações, hoje a rede social a informação é muito rápida, né? E eu vim acompanhando algumas matérias sobre a questão do esgoto. E ali a gente consegue ter um retrato do que está acontecendo. Muita gente reclamando e dizendo, poxa, mas o DAI não resolve nem a água, o esgoto tem que passar para a iniciativa privada então. Então eu acho que o DAI tem um grande desafio, tendo o tratamento de esgoto com uma empresa privada, até se espelhar para poder melhorar o seu serviço, melhorar a forma de arrecadação, ser mais eficiente na arrecadação, ao mesmo tempo avaliar o investimento, e aí precisamos ver se é possível, né? Não é como uma empresa sobreviver perdendo metade do produto dela, que é a água. Hoje a gente perde 50% do que produz nas tubulações antigas. Veja, como é que nós vamos enfrentar essa discussão? É impossível uma empresa que tem a sua matéria-prima jogando fora metade dela. Isso é dinheiro jogado fora. Então, é possível dar esse capitalizar? É, mas desde que tenha um planejamento para esse tipo de investimento. Consegue fazer? É possível fazer? Mas veja, essa é uma discussão que nós vamos ter, creio que, durante o processo eleitoral, e é uma discussão para 4 anos, né, para o próximo prefeito. Eu acho que a prefeita Suelen, tenho convicção de que o desafio que ela tem hoje é tratar o esgoto. Se ela fizer isso e conseguir fazer a intervenção das nações, isso já entra para a história do município. Água é uma coisa para o futuro, e eu creio que o DAI, se melhorar, pode continuar com isso, não tenho dúvida. Mas eles vão ter essa consciência, né? Não adianta vir aqui ser contra a privatização do esgoto e não pensar naquilo que eles têm que fazer, que é fornecer água, diminuir o número de buracos. E veja, o Leandro vem fazendo um bom trabalho no DAI, né? O Leandro Joaquim assumiu a presidência do DAI e ele é engenheiro, conhecedor, conhece muito da área pública, então ele vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Leandro é uma figura central na preparação do DAI para o futuro, para eventualmente o DAI poder continuar sendo o DAI, sendo público, mas tendo eficiência do poder privado. Acho que o Leandro tem esse desafio e é preparado para isso. Tem a bagagem da Secretaria de Planejamento do mesmo período. Exato, né? Obras. Ele teve no planejamento lá no governo Nilson, né, nos anos 2000, foi secretário de obras agora, enfim. Tem uma bagagem danada, tem uma visão boa, é um workaholic danado, né, tá o tempo todo trabalhando. Então eu acho que ele vai deixar, se eventualmente não estiver num próximo mandato à frente do DAI, mas deve deixar a casa bem melhor do que pegou.
com tantos desafios em tanta frente, né? Se você pegar o histórico seu lá, as angústias só se renovaram no tempo, infelizmente, em relação aos chamados temas estruturais, Sim. a gente acabou deixando o lixo de lado. Tem um sucateamento gigantesco de uma empresa que você conhece, que é a Indurb, foi presidente dela, aquele desafio de trocar um pneu para deixar o outro rodando, os caminhões vão ficando velhos, a frota do dia a dia, e o setor privado também está organizado nessa questão. Por exemplo, o aterro, que é um pedaço desse serviço, hoje é, por várias razões, do setor privado. A Indurb, neste caso, como que você enxerga, o que o governo tem que fazer, essa chamada governança, gestão também tinha que ser espelhada para a empresa, é outro caminho? Nelson, eu acho, tanto quanto a água, o assunto dos resíduos sólidos, né, o lixo, a destinação do lixo, também é um assunto para um governo. Eu acho que a prefeita, quando começou o mandato, eu não estava aqui, né? No primeiro ano, ela chegando, não tinha experiência, vamos dizer, do relacionamento político, ainda não tinha experiência administrativa, então eu entendo as dificuldades de um primeiro ano com um orçamento anterior, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas eu acho que uma das grandes discussões e mais importantes que essa Câmara já teve, mas estava muito cru, muito prematuro, foi a questão da taxa do lixo, né? Porque também qualquer tipo de serviço que a gente imagine fazer no futuro, seja com a Indurb ou não, o próprio marco regula que você tem que criar uma taxa, seja ela lastreada na tem que água, se pagar, né? no metro quadrado, exato. Então, assim, a discussão é essa, né, para aí também entender se, mas claro, são juntas, né, se vale a pena capitalizar a Indurb, porque hoje como está não dá, Nelson. Né? Hoje como está, a Indurb não sobrevive, ela não tem os serviços necessários para poder manter a sua estrutura, uma estrutura cara, uma estrutura inchada, velha, manutenção enorme, muitos servidores, muito cargo de assessor, aquilo tudo que a gente sabe, no passado a gente tentou enfrentar, talvez de uma forma errada, de uma forma equivocada, de uma forma muito querendo acelerar demais, enfim, com um direcionamento de governo na época que não era o ideal, enfim. Mas eu acho que, inclusive conversei com a prefeita, tive 2 ou 3 vezes com ela, e uma das vezes, na outra vez que assumi, falando dos desafios, né? Porque da outra vez que eu assumi, eu falei disso na Câmara. Os desafios eram esgoto, era a iluminação e era o lixo, além do plano diretor. O esgoto já está aqui, a iluminação já está no forno para vir para a Câmara também, e nós temos o lixo. O lixo também entendo, como a água, é um desafio para um próximo governo, já que ela não conseguiu avançar no início do mandato dela na questão da taxa. Por quê? Porque não adianta também criar uma taxa sem um modelo. A taxa é para capitalizar a Indurb ou é para fazer uma concessão? Nós precisamos discutir e enfrentar, por exemplo, a destinação, não é só a coleta. Destinação, aterro, usina, gerar energia. Hoje, o que vai avançar muito, tem avançado, eu tenho visto o governo federal falar muito disso, que é o hidrogênio, né? Que é gerar hidrogênio através do resíduo. Eu acho que esse é o futuro. Então, é uma discussão para o governo também. Minha opinião, Nelson, hoje como está, minha opinião, tenho absoluta certeza. Como está, não para em pé, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um organismo externo, uma FIP, por exemplo, também, para poder fazer um diagnóstico e poder apontar os caminhos. Eu acho que nós temos 2 caminhos e, eventualmente, pode ser optado pelo próximo prefeito. Ou capitaliza a Indurb, através de recursos de uma taxa eventual, ou então a gente divide a Indurb. Você vai ter lá uma parte de resíduos e destinação e uma outra parte de sistema viário, de trânsito, uma agência de trânsito, porque isso a Indurb é muito boa, né? A Indurb faz muito bem. Não que a coleta não faça, mas não tem estrutura. O município vai tirar dinheiro do bolso para isso? Parecido sem parâmetro aqui, que são grandezas diferentes, com o DAI, esgoto. Exato. De um lado, água público-privado. Eu acho que o futuro separado. é esse, criar uma agência lá para resíduos sólidos e aí decidir. Bom, Indurb, nós vamos capitalizar você para fazer ou nós vamos ter uma empresa privada fazendo esta parte? Eu acho que o futuro é esse. Não dá para simplesmente chegar e falar, vamos fechar a Indurb, porque também não vai ter dinheiro para isso, mas também não dá para ficar bancando os déficits que tem hoje, né? Então, infelizmente, não vai dar tempo da Suelen fazer isso, infelizmente. Vai ficar para um próximo. Mas assim, Nelson, esgoto, iluminação, resíduos sólidos, plano diretor, e tem um quinto item que você conhece muito bem, que é talvez o maior buraco negro que nós temos, que chama-se a Previdência. Hoje o déficit da Previdência em Bauru é maior que o da Indurb. Se a gente fizer a conta do que a Prefeitura já põe e o que já deve, eu não sei como é que está o cálculo atuarial disso, mas eu acho que em 5, 6 anos aí nós vamos estar gastando mais com Previdência do que com servidor. 5,5 milhões de déficit por mês, na boca do caixa. Por mês. São 60, quase são 70 milhões por ano. Talvez o município não tenha isso para investir no ano em infraestrutura. Isso hoje.
Mas isso vai aumentando, né? Porque a população está envelhecendo, o servidor está... Então, o próximo prefeito também tem uma batata quente que é enfrentar esse assunto. Não é fácil, não. De outro lado, temos aquilo que mexe na maior parte das pessoas no dia a dia, também sobre outras consequências. O lixo está presente na porta da casa das pessoas, lógico, a água também, o tratamento de esgoto ou a falta dele também. E aí temos as deficiências da saúde do lado de cá, com dois grandes problemas que infelizmente são acumulados no tempo. Entra um hospital estadual aqui e acolá, mas as filas diárias por internações de cirurgias e especialidades são gigantescas. Imagina o seu WhatsApp, como funciona com 2 semanas aí, o número de volumes. É uma loucura. E aquela conversa que a gente entende como estrutural, até quando se fala da retórica, Renato, que é as prefeituras são feitas para cuidar da atenção básica. Tem um cobertor curtíssimo e 2 grandes frentes. Isso incluiria contra um outro tema estrutural, que não é só nosso, é de outros tantos, no país todo talvez, nessa continha aqui como desafio? Com certeza. E eu vejo a prefeita, a Suelen, investindo na atenção básica. Pelo que eu entendo, pelo que eu tenho visto, né, por esse pouco tempo, existe um planejamento para estruturar melhor as unidades básicas que hoje tem e levar outras unidades para outros setores para poder diminuir a demanda da média e alta, da urgência e emergência, né? Mas ela também vem trabalhando e vem avaliando a questão do hospital municipal, né? Houve essa discussão na sessão passada, na LDO, mas está previsto, e o vereador teria dito, não, e de forma correta, como é que você pode prever um hospital municipal, por exemplo, sem dizer quanto e de onde? Veja, isso é um pouquinho mais para frente, é na lei orçamentária, não é lei de diretrizes. As diretrizes dizem para onde vamos, a lei orçamentária é dizer como vamos. Então, até o final do ano, eu creio que a prefeita apresente na peça orçamentária de onde viria o dinheiro para um hospital municipal, para cuidar do bauruense e aí trazer as especialidades, né? Trazer para o município, porque infelizmente o sistema do Estado, ele não prioriza Bauru. Você tem o hospital estadual aqui, por exemplo, que atende uma região vasta, não é só bauruense. Porta fechada, você só entra ali se vier de uma outra unidade, enfim. O bauruense sabe as dificuldades que é todo dia, mais de uma pessoa. E olha, eu estou aqui há 2 semanas e mesmo não estando, pedindo internação, pedindo vaga de UTI. Por quê? Porque está numa UPA, está numa UBS e não tem vaga. E vai continuar assim, só vai piorar. Então, de repente, um hospital municipal possa ser a solução. Agora, dinheiro para isso. Vai ter que ter uma parceria com o Estado. Não há dúvida disso. De repente, a gente tem lá o Manuel de Abreu sendo reformado, o próprio hospital de base. Do ponto de vista estrutural, talvez a gente encontre espaço, mas o custeio disso é muito alto. O município não acho que tenha orçamento hoje para manter o que tem, as UPAs, as UBS, as unidades da família e mais um hospital. Se custa 100 milhões para construir o hospital, custa mais 100 para equipar e para tocar. Então, ela tem uma boa relação com o Estado, vejo ela correndo e trabalhando para viabilizar isso, ao mesmo tempo tentando viabilizar leitos particulares para diminuir essa demanda. Mas, Nelson, é uma dificuldade histórica, isso desde que a primeira vez que eu tive aqui, há 20 anos atrás, já existia essa discussão. E ela só vem aumentando. Talvez nós possamos conseguir minimizar o sofrimento das pessoas, trazendo algumas coisas para o município. Agora, a solução definitiva disso, eu acho que a gente leva um tempo ainda. Eu ia aproveitar que o nosso tempo tem outros tantos temas como educação, enfim, a gente ficaria, como eu disse, para um problema para o outro, mas para pegar uma área que o Renato acompanha muito de perto, desde o Grupo Marca, quando a gente fez a primeira matéria aqui do lado do prédio, a gente está gravando no centro da cidade, 2002. Aqui no prédio da estação, não por grau de importância, só para aproveitar a experiência dele. Renato, a gente tem dezenas de prédios alugados, você que está nos ouvindo, assistindo o sábado do outro lado, para em qualquer secretaria, um em cada canto da cidade. Isso não é só do município, não do estado. Se precisar caminhar aqui no município, você tem que fazer uma via sacra gigantesca. Para levar um processo de uma secretaria para outra leva 3 dias, porque tem que pôr um carro numa loja, enfim. Aí loucura. Temos o centro da cidade destruindo agora imóveis ali, não pelo mérito, pelo juízo de valor, mas porque precisa dar um jeito naquilo, olhando para aquela estação gigantesca lá atrás, querendo ocupar a questão residencial. Paço Municipal, unificação de um centro administrativo ou estação, são 2 projetos grandes separados. A cidade precisa colocar isso para o ano que vem no papel? Com certeza. Eu até, em algumas conversas que tive, me parece que existe alguma ideia de planejamento ou de projeto para um novo passo. Né? Porque é um novo passo e pode ser feito em parceria com a iniciativa privada também, Nelson. Se hoje você paga, o município paga uns 500 mil reais em aluguéis hoje. Se você fizer um projeto bem estruturado,
Com esse valor você consegue chamar a iniciativa privada, construir um paço municipal, inclusive com uma câmara também junto, e colocar todo mundo ali, você facilita a vida do cidadão, você põe todos os serviços num lugar só, você diminui a burocracia, diminui custo, diminui tempo, agiliza tudo, né? Além do investimento. E isso não precisa sair talvez do caixa da prefeitura. Aluguel por aluguel, se você pagar em algo que é seu, porque você faz uma PPP, dali 30 anos volta para o município, né? E você talvez consiga fazer com que tenha, eu acho que consegue, especialmente se a taxa de juros começar a cair, como estão dizendo aí, né? Hoje com o dinheiro dando 1% e tanto é difícil achar. Mas se a taxa cair, Nelson, o dinheiro vem para o mercado e as pessoas vão procurar investimento. Agora, em relação à estação, nós tivemos aqui, a primeira vez que tratamos disso foi em 2002, né? Com o Avelino, na época ainda do Grupo Marca, e aí, olha, pelo menos uma dezena de projetos foram colocados ali, cada hora é um impedimento, né? Seja estrutural do prédio, seja da conformação do prédio. Você tem um problema grande ali, que talvez seja o maior deles, que é a drenagem, né? Porque você tem ali o pátio ferroviário, que aquilo ali quando chove inunda, então você tem que fazer um investimento alto. Vi que o Estado me parece que pode ser que auxilie em alguma coisa. Porque não adianta você fazer nada ali também e de repente vem a primeira chuva e inunda tudo, né? Por outro lado, havia um projeto, porque para você recuperar a área central, né, você precisa levar gente para a área central. Sim. Precisa levar pessoas fora do horário para recuperar especialmente a quadra 1, 2 e 3. A estação é figura central nisso, seja com o Mercadão, seja com qualquer outro, ou seja o próprio município assumindo aquilo. Mas você precisa levar gente para morar também. Historicamente, no mundo é assim, né? Quando você precisa recuperar uma área central, que normalmente são as áreas mais antigas, que é onde as cidades começam, você tem que levar habitação para dar vida noturna, para levar vida, porque quando você leva vida, quando você leva pessoas, quando você leva... aquilo que é ruim sai, né? Hoje a gente tem muito problema no centro. Sim. Tinha um projeto de prédios ali. Mas eu não sei o que acontece com Bauru, né? As coisas são complicadas, chega numa CEPLAN, para, aí veio com o Condepac e diz que tem um tombamento de fachada do prédio da estação, então se fizer um prédio do lado vai estragar quem vem da Pedro de Toledo, não vai enxergar a estação. É um negócio que é só em Bauru que tem, né? Então, o desafio é enorme, mas a gente tem que levar gente para morar lá, não adianta só... Eu acho que a prefeita, eu estava vendo um vídeo da prefeita, um dos hotéis ali, é deplorável, entende? Senhoras de 80 anos vivendo num ambiente absolutamente insalubre. Energia era gato, a água era gato, irregular. Abria uma porta, tinha coisa pendurada, uma sujeira, uma judiação. Ela fez bem de ir lá, tirar esse pessoal e levar para outros locais, enfim. Não tinha a mínima condição de estar ali, né? Mas não adianta. Tem que avaliar os projetos imobiliários que tem para o centro. E a estação, eu acho que não vai ter caminho. Eu acho que o município tem que assumir aquilo ali e dar uso, seja para o Mercadão, seja para uma entidade qualquer, uma concessão, mas o município tem que enfrentar isso. A gente vai em São Carlos e vê o centro histórico do meio com 80% do IPTU sendo utilizado e se não pagar e não manter os prédios históricos tombados, paga em dobro. Você já foi para o Recife? Você já viu a área portuária do Recife, que era uma área degradada como está hoje? Sim. Lá é porto, aqui é ferrovia, né? E você vem trazendo esse assunto, talvez o maior conhecedor em Bauru hoje seja você, além do Zizo e do pai dele, que é das concessões dessa malha ferroviária nossa. Para Bauru isso é essencial, que Bauru participe disso. E você foi um dos grandes caras aí que levantou essa discussão, né? Porque as coisas estavam passando ao largo, eu não sei como é que está isso, mas como é que Bauru, o maior entroncamento da América Latina, está deixando esse assunto sem participar, né? Eu não sei como é que está isso, até depois a gente pode conversar sobre, mas passa por isso, né? Passa pela ferrovia também, porque o centro é isso, né? Renato Purini, muito obrigado por ter colaborado conosco aqui. Você sei que está sempre atento à questão local. O Renato está militando lá no MDB, não penso porque ele não veio no plenário para ocupar a licença do Lozila e que ele não está acompanhando a cidade e colaborar conosco nesse desafio. Quem sabe no nosso próximo encontro fala, ufa, aquele tema 1, o tema 3 lá, a gente andou com ele. Eu vim aqui em novembro, falamos dos temas, agora volto, nós já temos o esgoto sendo discutido, a iluminação para vir. E eu costumo dizer o seguinte, Nelson, às vezes a gente sai da política, mas a política não sai da gente. E o meu professor, quem me ensinou isso foi meu pai. Hoje é a primeira entrevista, talvez, que eu deixe para a TV Câmara, que eu dei para a TV Câmara, que ele não vai assistir aqui. Mas de onde ele estiver, ele vai estar vendo, vai ter orgulho. Foi meu grande professor, meu grande mestre. A TV entrevistou ele várias vezes, enfim. Então, eu tenho... A tristeza da perda se transformou na saudade e no orgulho do legado que ele deixou para a gente. E ele que me ensinou, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que gosto da política, que sou da política, da boa política. Então,
apesar de eu estar afastado da política, do mandato da política, mas a política não sai da gente. A gente gosta de falar de Bauru. Obrigado a você que nos acompanhou, eventualmente tenha pego no meio a nossa conversa, como tem vários temas estruturais no bate-papo de hoje, vai lá na TV Câmara, na página do YouTube. É um documento público, como você sabe, do nosso trabalho. Todos os programas estão disponíveis para você assistir a hora que você quiser. Até!